Olá, galera de Cálculo 3 do Cefet de Divinópolis. Na videoaula de hoje, a gente vai ver uma estratégia que possibilita transformar uma equação não exata em uma equação exata. Vamos nessa? Algumas vezes é possível converter uma equação diferencial que não é exata em uma exata, multiplicando essa equação por um fator integrante apropriado, assim como a gente já fez anteriormente. Então, vamos supor que existe uma equação diferencial do tipo m de xy mais n de xy vezes y' igual a zero, e a gente tem que my é diferente de nx. Isso nos diz que a equação, então, diferencial não é exata. Bom, a ideia aqui agora é fazer o seguinte, é multiplicar toda essa equação por um fator integrante μ, que nesse caso depende de x e de y, de modo que agora a gente tenha uma equação que seja exata. Nesse sentido, então, a gente tem que ter que a derivada desse fator em relação a y tem que ser igual à derivada desse fator em relação a x. Logo, se essa nova equação é exata, como eu acabei de dizer, a gente tem que a derivada de μ vezes m em relação a y, ela é igual à derivada de μ vezes n em relação a x. Pela regra do produto, a gente tem que essa equação vai ser igual a derivada de μ em relação a y vezes m mais a derivada de m em relação a y vezes μ, que é igual a derivada de μ em relação a x vezes n mais μ vezes a derivada de n em relação a x. Bom, acontece, pessoal, que é muito difícil encontrar uma função μ de duas variáveis que satisfaça essa condição. Então, encontrar essa função μ, às vezes, é mais difícil até que resolver a equação dada. Uma alternativa que funciona em alguns poucos casos, mas que funciona, é considerar a μ independente de y, ou seja, considerar μ apenas como um μ de x. Quando isso acontece, essa parte da derivada de μ em relação a y vai ser zero. E com isso, a nossa condição passa a ser a seguinte, olha. Vou isolar agora a derivada de μ em relação a x. E a gente tem derivada de μ em relação a x igual a μ vezes a derivada de m em relação a y menos μ vezes a derivada de n em relação a x. Aqui a gente continua tendo um n multiplicando, Bom, aqui eu posso colocar um μ em evidência e vamos ter o seguinte, olha. Derivada de μ em relação a x, e agora é uma derivada simples, porque a função depende apenas de x, é igual a μ, que multiplica my menos nx, tudo isso sobre n. Bom, acontece o seguinte, se essa fração depender apenas de x, então essa nova equação diferencial que surgiu aqui é uma equação diferencial linear separável e a gente já sabe resolvê-la para encontrar então o fator integrante μ. Resumindo então, se a gente tem que my menos nx
sobre n é uma função só de x, então vai existir um fator integrante μ que também só depende de x. Além disso, esse fator integrante μ pode ser encontrado resolvendo essa equação que a gente viu, que é linear e separável. Vamos agora então aplicar esse resultado para resolvermos esse exemplo 4. Encontre um fator integrante para a equação dada. A gente já viu que essa equação não é exata. A gente resolveu já o exemplo 3, que é exatamente essa equação. Então, olha só, a gente tem aqui a nossa função m e a gente tem aqui a nossa função n. A gente tem que my vale exatamente 3x mais 2y. E a gente tem que mx é igual a 2x mais y. Observem que my é diferente de nx. Vamos verificar agora se existe um fator integrante dependendo apenas de x. Vamos lá. Se eu calculo my menos nx sobre n, a gente vai ter a seguinte equação. 3x menos 2x, que dá x, 2y sobre y, que dá mais y, dividido por n, que é x ao quadrado mais xy. Se eu coloco x em evidência aqui embaixo, vamos ter x mais y dividido por x, que multiplica x mais y. Ou seja, cancela essa parte de cima com essa parte de baixo e vamos ter 1 sobre x. Logo, o fator integrante pode ser obtido resolvendo a seguinte equação. dmi dx igual a mi sobre x. Bom, que é uma equação separável e pode ser reescrita da seguinte maneira. dmi sobre mi igual a dx sobre x na sua forma separável. Isso aqui vai implicar para a gente, então, que a função integrante mi de x, nesse caso, é dada por x. Multiplicando agora a equação diferencial original por mi, a gente vai ter, então, a seguinte equação diferencial. 3x ao quadrado y, lembrando que mi é igual a x, mais xy ao quadrado, tudo isso mais x ao cubo mais x ao quadrado y igual a 0. A gente vai, a partir de agora, então, resolver essa equação diferencial, que é equivalente à equação diferencial anterior. Vamos verificar, então, primeiro, se essa equação agora é uma equação exata. Vou subir aqui o nosso quadro. Bom, para verificarmos se a nossa equação é uma equação exata, sem perda de generalidade, pessoal, eu vou chamar aqui novamente de m, tá joia? Não vai confundir aquele m anterior, não. Bom, agora temos uma nova equação. Vou chamar aqui de n. Calculando m em relação a y, a derivada parcial de m em relação a y, a gente tem 3x ao quadrado mais 2xy. E calculando a derivada parcial de n em relação a x, a gente tem 3x ao quadrado mais 2xy. Ou seja, a gente tem que my é igual a nx, o que nos dá que essa nova equação diferencial é uma equação de fato exata. Bom, se ela é uma equação exata, então a gente tem que existe uma função f de xy
de modo que derivada parcial de f em relação a x é igual a m e a derivada parcial de f em relação a y é igual a m. Bom, integrando essa primeira parte em relação a x, a gente vai ter então que a função f de xy, que é vírgula de xy, é igual à integral de m em relação a x. A integral de m em relação a x é dada por x ao cubo vezes y mais x ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado mais uma constante de integração, que nesse caso pode depender de y, ou seja, mais um g de y. Bom, agora eu vou comparar a derivada dessa função em relação a y com n, para ver o que acontece. Olha, isso aqui nos dá que derivada parcial de f em relação a y é dada por x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2 vezes 2y mais g' de y. Bom, comparando agora com a nossa função n, a gente vai ter o seguinte, olha, aqui a gente tem 3x ao cubo, x ao cubo, x ao quadrado vezes y, aqui a gente tem, cancela esse 2 com esse 2, x ao quadrado vezes y. Ou seja, a gente tem então que g' de y é igual a zero. Bom, se g' de y é igual a zero, então a gente tem que g' de y é uma função constante c. Bom, se g' de y é uma função constante c, a gente acabou de conhecer então a solução da nossa equação diferencial, que é dada por f de xy igual a uma constante k. Então a gente tem então que a solução, uma família de solução da equação diferencial dada é do tipo x ao cubo vezes y mais x ao quadrado vezes y sobre 2 igual a uma constante k. Lembrando que essa constante k é obtida com essa c aqui daquela constante k do teorema. Na verdade, pessoal, sempre que encontrar uma g' de y, pode ser uma função qualquer, porque depois a gente vai ter que considerar essa constante de integração mesmo. Bom, acabamos então de resolver a equação diferencial, que a princípio não era exata, transformando-a numa equação diferencial exata.